Boa noite, meu povo. Estamos ao vivo, 18 horas desta quinta-feira, por uma ocasião especial. Primeiro que dessa vez vai, Alisson. Agora vai. Dessa vez vai. Conseguimos organizar aqui o estúdio, trabalhando sempre com muito carinho para vocês aí. E agora, o nosso objetivo é o seguinte: além das gravações das terças e quintas, você, toda quinta-feira, também vai ter aqui na Contribuinte TV o react da semana Boa. com os meus comentários, com os comentários do Alisson aqui, da política local e da política nacional, que é o que vocês gostam e acompanham a gente já desde a hora do contribuinte. Eu acho que É estão sentindo verdade. falta, né, Alisson? Também acho. Acredito que o nosso ouvinte está com essa necessidade de ouvir a gente falando sobre a política local, a política nacional e até internacional, né, Mike? Com certeza, até porque são análises sempre com muito respeito e análise de pessoas que vivem isso, né? Mas enfim, indo direto ao ponto, sem mais delongas, que é o que vocês gostam, que a gente já vai direto ao ponto, a gente separou alguns temas. O primeiro tema, Alice, como hoje é quinta-feira, então acho que vamos começar com quinta, depois a gente vai voltando, independente Perfeito. se o tema foi na terça, na quarta ou na quinta, mas aconteceu a aprovação, né, do projeto do vereador Landmark, que teve com a gente aqui na última quarta-feira, foi quarta-feira? Terça-feira, Terça-feira. aprovado o projeto do Landmarks por 21 votos a Olha 3. aí. Foi aprovado um projeto, lendo aqui rapidamente aqui para vocês, que é o projeto do ar do busão, O ar né? no busão, né? A gente até brincou no dia da entrevista falando sobre o adesivo que ele participa todas as vezes da casa, né? Ar no busão e conseguiu. Sim. Foi uma conquista do Ons- vereador do PT, o Landmark News, né? sim, por 21 votos a 3, ó, que é o projeto de lei número 11.636/2025, e é um projeto, pessoal, para que não fique nenhuma dúvida, que torna obrigatória a instalação de ar-condicionado em todos os novos ônibus, então não é nesses que já estão. Ah, Perfeito. Mike, o correto seria nos novos, em Dos todos, atuais. que é o que a Não. gente pensa também. Mas eu acho que já é um grande avanço, né, esse Sim, projeto lá de Mike. sim. Que você acha, Alisson? E o que você acha também, o que levou os três vereadores contrários a votar contra? Porque assim, o que o Marquinhos Trade, que é bom a gente lembrar que Perfeito. é um jurista, inclusive está no contribuinte aí, e foi mesmo. O que aconteceu, trazendo o contexto aqui também para o Alisson comentar. Ele foi eleito sim com a bandeira que ia colocar No ar do nos ônibus. busão. Perfeito. Isso daí não tem como negar. Ele falou isso em O material de campanha. campanha dele, em cima disso. Exatamente, foi uma das coisas que ele colocou em campanha. Mas ele alegou recentemente na CPI, a gente trouxe aqui também no contribuinte, que ao chegar à prefeitura e a equipe técnica ler mesmo, se debruçar no contrato, ele viu que não seria possível. Então ele alegou que esse projeto é inconstitucional. O próprio Otávio Trade, né, vereador também que Perfeito. está sempre na Comissão de Constituição e Justiça, alegou que é inconstitucional, e o Delay comentou nada, só votou contra. Então eu quero saber primeiro sua opinião aí sobre esse projeto, Alisson, e sobre essa votação aí de uma forma geral. Tem algo específico para você comentar? Perfeito, ó, Marco. Em relação à votação, foi uma mobilização muito grande do vereador Landmark Rios, que ele tinha comentado, inclusive, aqui no nosso programa, na última terça-feira, que ele tinha conseguido angariar os votos necessários para que fosse aprovado o projeto. Sobre a questão da oposição do vereador Marcos Trade, a principal situação é que, de fato, ele não mentiu, porque existe dentro do contrato, não existe nenhuma especificação sobre ter ar-condicionado, e por conta disso, isso foi uma coisa que sempre foi se baseando o próprio consórcio Guaicurus para não colocar ar-condicionado no transporte público. O que eu acho que pode ocorrer, aí eu não sei, aí, eu não tenho de fato perguntar para alguém que teria mais conhecimento técnico, se existe sim essa possibilidade de anexar a proposta do vereador que foi aprovada na Câmara em futuro ônibus, como se fosse uma nova modificação no contrato. Acredito que através disso, de fato, poderia ocorrer sim de colocar o ar-condicionado na nova frota que está por vir. Inclusive, até o João Rezende, que era o antigo diretor-presidente do consórcio Guaicurus, em plena CPI, na oitiva, na semana retrasada, ele confirmou que era necessário, que era um sonho que eles têm, que faz parte, mesmo que isso possa encarecer mais o preço do transporte, mas que é fundamental por conta da alta temperatura que vem tendo em Campo Grande. O que eu acho que tem que analisar é com a aprovação agora do vereador, do projeto do vereador Landmark e da Câmara dos Vereadores. A prefeita tem que aprovar o projeto e, se aprovado, existe alguma brecha para modificação do contrato? Isso que eu particularmente, como leigo, não sei informar os nossos ouvintes.
Olha, o que eu quero falar é o seguinte, até você que trouxe à tona aí que está na mesa da prefeita agora, e é justamente isso que o contribuinte trouxe também em primeira mão aí. Mandar um abraço aí para o nosso Luiz Guilherme Calacho, o Gui. Ele entrevistou, né, o Landmark após a aprovação do projeto e o Landmark, além de comemorar, né, que é a banda, é a principal bandeira que ele vem Sim, que ele vem defendendo abraçando. nesses 6 meses. Ele falou que quer e acredita que a prefeita vai ter sensibilidade para sancionar. Existe esse empecilho, Alisson? Pode ser. É um argumento do Marcos, é um argumento do Otávio. Qual que é a grande questão? E eu vi esse contrato. No contrato realmente não tem em nenhum momento uma alegação ali para Uma inclusão de especificação. ar-condicionado. Só que a gente tem que entender o seguinte: primeiro, a gente estava em 2012 quando fizeram esse contrato, irresponsável até 2030. Segundo ponto, no contrato tem lá muito claro, Alisson, inclusive eu quero elogiar aí o vereador Júnior Coringa, que trouxe isso na sessão também, Perfeito, que está lá no contrato que, independente do prazo, do tempo, tem que sempre o contrato, né, o consórcio tem que sempre trazer melhorias no transporte público, né, ali na perfeito. estrutura para os usuários. Então, o Júnior Coringa usou um argumento que para mim foi muito bom. Foi o qual, Alisson? Quando estava tendo muitos roubos aos ônibus, o consórcio Guaicurus foi lá e pronto, instalou as câmeras E de depois segurança, e substituiu alegando depois os justamente a questão da e segurança. depois substituiu os cobradores pelos cartões. Exato, alegando questão da segurança, de Perfeito, melhorias na qualidade para os usuários. Então eu penso o seguinte: se eles fizeram instalação de câmeras, eles podem sim fazer instalação de perfeito. ar-condicionado. Lembrando que o consórcio Gaicurus recebe milhões de incentivos fiscais da prefeitura todos os anos, com a Inclusive aprovação da Câmara, independente do presidente da Câmara. Se perfeito, for o João Rocha, que era antigamente, depois de João Rocha, o Carlão, agora o Epaminondas, o PAP, né? Então, sim, assim, a conclusão que eu chego é o seguinte: o consórcio está sempre sendo beneficiado. Por que, que eles não beneficiam a população? Até perfeito, porque a gente está falando de um consórcio, olha, só fechando aqui meu comentário sobre isso, de um consórcio que simplesmente o Carlos Tolentino, que é o cara que é o grande sócio-diretor do consórcio Guaicurus, sequer teve a hombridade de aparecer na CPI do consórcio Guaicurus, apresentando um atestado oftalmológico, Alisson. Pô, o cara não tem nem o que falar. O sócio-diretor do consórcio Guaicuru simplesmente fez pouco caso para a CPI. perfeito. Então, assim, isso, na minha opinião, com todo respeito aos vereadores que estão lá na CPI fazendo um trabalho sério, ele desrespeitou a Câmara, ao meu ver. Então, eu penso que a Câmara tem que pensar 2 vezes antes de conceder qualquer incentivo fiscal para o consórcio Guaicurus. Se a alegação deles é que está faltando dinheiro, que a tarifa social não está atingindo aquilo que realmente deveria, que a Perfeito. própria Gereg alegou isso, é simplesmente o seguinte, Carlos Florentino: saia, já que você não liga para cá, a ponto de não vir numa CPI dar explicação do péssimo serviço que o consórcio Guaicurus está oferecendo, então que você saia da cidade. Essa é a minha opinião, Alisson. E eu acho, trazendo para você novamente sobre esse assunto, eu acho que o Coringa foi bem nessa daí que ele trouxe. Não, Pô, com certeza. Então, assim, um ponto de vista, como eu mesmo disse, se tá melhoria, se então tem melhoria, ar-condicionado é melhoria. existe uma brecha legal para que você faça essa atualização, principalmente colocar um ar-condicionado ou uma refrigeração no ônibus. E além disso, como ressaltando o que você comentou sobre o consórcio ser muito abastecido constantemente pelo dinheiro público, tanto da prefeitura, inclusive atualmente, mesmo em plena CPI, o consórcio Guarulhos entrou novamente na justiça, cobrando da prefeitura mais dinheiro. Ela é um processo que acabou de ser postado no Media Max, onde mostra que ó, a justiça deu 5 dias para a prefeitura da capital se defender para não ter que pagar uma multa para o consórcio Guaicurus, que já recebe muitos incentivos. E por fim, ainda mantendo nessa linha de padrão sobre a questão de financiamento, ressaltar a fala infeliz do presidente da Câmara dos Vereadores, o Epaminondas, né, o PAP do PSDB, que diz que sim, tem que dar mais dinheiro para o consórcio Guarulhos para uma forma de melhoria de serviço, que é algo que não vem ocorrendo pelo menos há 10 anos no contrato que vai se arrastar até 2030. Eu não acredito que isso seja a melhor maneira, Michael. Com certeza. Então, ó, primeiro, parabenizar então os vereadores que votaram a favor, né? Perfeito, Eu acho que sim, independente que vai ter. É que a questão de direito é a seguinte, galera. Mandando bem real, estilo Mike aqui para vocês.
A gente tem o Alexandre de Moraes aí no Supremo Tribunal Federal. A gente tem um Flávio Dino, um Barroso, outros tantos desembargadores. Para quem é contra a Lava Jato, a gente teve um Moro já como juiz. Então, assim, eu creio que tudo é questão de bom senso também de quem está no judiciário. Então, se existe constitucionalidade ou não, o que a gente espera, e eu quero aqui fazer esse pedido também, como comunicador, como alguém que está na imprensa, a prefeita, para que ela, que é uma pessoa que está sempre, né, em defesa do povo, né, à toa que ela foi eleita pelo povo, Sim, sendo tendo críticos, oposição, não, ela foi eleita, a maioria decidiu por ela. A gente espera que a prefeita, independente disso, sancione, tome essa dor do povo, assim como o Land está fazendo. Muita gente está falando que o Landmark, que é um vereador, sim, que eu tenho, obviamente, né, por questão de partido que ele tá, minhas posições ideológicas, eu tenho com certeza divergências com ele, mas nessa hora a gente tem que ver convergências e o que é melhor para Campo Grande. perfeito. E é um projeto, para quem fala que é politiqueiro seria se ele só apresentasse lá para soltar nas redes sociais dele e pronto, ó, tentei. O cara realmente está desde o início do mandato com um adesivo, Sim, vestindo a camisa. visitou vários terminais, Sim, fez audiência. O cara fez o que tinha que fazer. A gente tem que, nessas horas, elogiar, né, com Alisson? Não foi certeza. um cara politiqueiro, né? Não foi. Então é isso aí. Ó. O próximo destaque, Alisson, falando rapidamente aqui, é o que aconteceu na Assembleia Legislativa. Perfeito, Na Assembleia Legislativa, na terça-feira, a deputada Gleice Jane e o deputado Pedro Kemp fizeram duras críticas aí ao que está ocorrendo, né? O que estava, porque a gente não sabe ao certo se tal ou estava, porque o perfeito. Trump também subiu na mesma terça-feira uma nota no Twitter, né? Que acabou a guerra, um cessar-fogo, mas a gente vê que ainda estão se atacando, É, né? não necessariamente finalizou a guerra, né. Não necessariamente finalizou. E assim, a Gleice Jane e o Pedro Kemp, que são deputados mais posicionados à esquerda, Perfeito, fizeram comentários, né? Já não só se posicionando em defesa do Irã, mas principalmente sobre o povo palestino, Alisson, perfeito. que a Gleice Jane acha que está tendo um genocídio lá. Sim, É uma opinião dela, ela é parlamentar para isso. Mas assim, o que ficou e rodou muito nas redes sociais, não só do contribuinte, mas local, várias páginas aí grandes aqui de Campo Grande, fica a dica CG, por cima de CG fizeram collabs, o El Mundo também soltou e deu grande repercussão, é que tanto a Gleice Jane quanto o Kemp falaram praticamente que o Israel é um estado genocida, sim. terrorista, fascista. Foi isso que ela falou, vou ler aqui rapidamente para você, ó. Eu vou dizer desculpa, porque realmente não faz sentido. Justificativa de que foi buscar ciência e tecnologia, uma vez que Israel não é a grande referência em ciência e tecnologia no mundo. A Gleice Sim, Jane simplesmente declarou isso. As críticas que eles fizeram foi em torno da ida e da viagem dos sim, servidores aqui do Mato Grosso do Sul ao Estado de Israel, né? 3 secretários do governo Hitler foram perfeito. lá, 2 na área da saúde, né, a adjunta da saúde, e o secretário de Ciência e Tecnologia. Eu quero saber o que você acha desses comentários deles, né? No caso, a Gleice Jane, além disso, né, falou, ó, Israel está tentando garantir uma imagem bonita diante do que ele está fazendo em Gaza, e a gente não pode aceitar isso, porque o povo palestino está sendo destruído, segundo ela, né? E Sim, o Kemp foi pior, porque o Kemp foi o seguinte, inclusive foi a matéria que mais teve repercussão, abre aspas. Ele simplesmente falou: os números são estarrecedores. 9.900 crianças mortas por milhão de habitantes. Isso é 3 vezes mais do que no período nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, quando 2.800 crianças por milhão foram assassinadas. É um massacre sem precedentes que Israel está fazendo, disse o Pedro Kemp, que simplesmente, Alisson, acusou o Estado de Israel de matar mais crianças do que o nazismo. Eu quero saber primeiro o seguinte, não é o que você pensa, concorda ou não com isso, porque a gente, sim, como imprensa, a gente está aqui para registrar os fatos. Aí cabe a quem está em casa aí, quem está voltando do serviço, esse horário da perfeito. noite, fazer o seu juízo de valor. Mas eu quero saber o seguinte, não foi uma fala muito irresponsável? Completamente, Michael. Se você analisar no contexto geral, atualmente parece que como o Brasil se resumiu a um fla-flu, até em assuntos como guerra no exterior, e se vira novamente o mesmo debate, que inclusive quem respondeu ao Pedro Kemp na Assembleia foi o Menos. Neno Razuk, que é do PL, que faz parte desse outro fla-flu. Inclusive, recomendou ao PT sair da base do governo Rio, já que estão insatisfeitos com as medidas do governo. Eu vejo a fala do deputado como infeliz, mas não é a primeira vez
que o deputado vem fazendo falas infelizes. Acredito que por conta até de uma sinalização à militância ou pelo que eles acreditam A ser uma gente vê que a militância, direita e a esquerda tá muito refém disso, eles né. ficam reféns de fazer um discurso temporário atacando a coisa das maiores atrocidades do mundo, como, por exemplo, você comparar, O o nazismo, cara. nazismo e o genocídio do povo de Palestina, como eles estão dizendo. Caralho, Indiferente da situação, não importa, não existe uma numérica, uma matemática para pessoas mortas, são pessoas que estão morrendo. E o mundo inteiro devia estar se debruçando para debater como solucionar a guerra e não para que lado torcer. exatamente. Eu vejo muito esse sentimento que se tornou o Brasil desse Fla-Flu, quando você abre em várias páginas que falam sobre a guerra, e você vê comentários, acredito que assim como eu, muitos de vocês já devem ter lido, que não falte pólvora para Israel, ou que não É falte absurdo. pólvora para o Irã. O que não pode faltar é a paz no mundo e principalmente proteção para essas pessoas. Então, quando eu vejo esse tipo de comentário, a única coisa que eu consigo pensar é que, de fato, a nossa política, como modo geral, de defender posições, virou uma verdadeira barbárie e isso reflete nas assembleias do Brasil afora. Exatamente. Eu, independente primeiro que muita gente vai se surpreender, porque eu tenho um posicionamento parecido com a Alice. Meu lado nesse caso é a paz. Até quero trazer uma reflexão rápida aqui, Alice, para a gente mudar de Perfeito. pauta já, para as pessoas que estão tomando lado. Eu, por exemplo, óbvio que eu sou pró-Israel, não numa guerra. Sim, Eu compactuo muito com a eficiência deles na tecnologia, claro, muitas coisas que eles trouxeram. Mas eu estou dizendo, em uma guerra, a gente tem que ter o lado da paz mesmo. com Não certeza. é tipo, pô, Israel está reagindo. Num primeiro momento, Palestina, sim. Mas o que não pode a gente deixar de lado é que está morrendo inocentes dos dois lados. Perfeito. Que é esse o juiz de valor que eu quero trazer aqui para quem está ouvindo a gente essa hora e da noite. Que é o seguinte: e se fosse aqui no Brasil, já pensou você acordar todos os dias, Sendo bombardeado? primeiro tendo uma sirene para quem mora em Israel, né? Sim, Na Palestina, não sei como funciona, mas assim, citando Israel, mas isso vale para Palestina, Irã, tá? Esses países em guerra. Pensa você acordar com uma sirene que pode estar caindo um míssil na sua casa. Você pode estar perfeito. perdendo um ente querido. Então, eu acho que nesse caso, Alisson, a gente está falando de vidas humanas. E independente se a pessoa é cristã, se ela é de Maomé ou de qualquer outra religião, é um ser humano. Então, eu não consigo ver isso também, sabe? Normal, a Sim, pessoa que não falte bomba, que não falte não sei o quê. Uma coisa é clara, o Estado do Irã, principalmente, tem um ditador, que é o Ayatollah lá. Ponto. Muita gente não concorda com o que eles fazem. Só que a guerra não é por isso. sim. Então eu não vou só. A questão é a seguinte: eu tenho um ditador lá, o que não tem em Israel. No entanto, nessa questão da guerra, eu não concordo, eu quero que tenha paz no mundo. Então, eu acho sim que o discurso do Pedro Kemp é extremamente responsável, e até mesmo da Gleice Jane, porque o da Gleice Jane trouxe praticamente que Israel não tem tecnologia, Né? sendo que tecnologias que ela utiliza, Sim, inclusive de reconhecimento facial, foi Israel que sim. criou. É tipo assim. É meio complicado, né? E a gente está Complicado. falando do governo Rio, aí beleza, o que que eu sinto também, Alex? É uma forma assim, porque foi apresentado um requerimento do Kemp ali, pedindo os gastos. Eu acho que ele está certo, ele é Em deputado. relação a isso, sim. Ele é Perfeito. deputado. O que eu acho hipocrisia é o seguinte, que tá claro isso, e aí o Alisson analisa política também, tá? Para você que está acompanhando, a gente está aqui para instruir vocês nisso, segundo as nossas visões. O que tá claro é o seguinte, já tem tempos que o PT está insatisfeito com ele. Finalizando que essa aí é a da E eu base. sinto que isso daí também é uma sinalização para incomodar. Ó, a gente está incomodado com você, Rida. Eu vou pedir até os gastos de uma viagem internacional. Para mim, na verdade, o intuito é incomodar o Rida, e o intuito desse discurso aí estarrecedor é sinalizar para a base. É isso, E fama nada mais. do povo até então. Perfeito. Ninguém pensou no povo aí. Concordo. Então, essa é a minha opinião. Tem mais alguma pauta aí, Alisson, ou que eu trago daqui? Pode trazer aí, Léo. Pode trazer aí. Então, é o seguinte, ó, trazendo para você a próxima pauta é a derrubada do IOF, né? Que é a Levando grande para derrota do nacional governo agora. federal dos últimos dias, dos Que é últimos a anos. grande pauta, que é a seguinte, pode até ler, lei pra gente aí, essa pauta do IOF, que foi o seguinte, a derrubada, né? Uma O grande governo derrota do governo foi uma, federal. uma baita de uma derrota, né? O que que você acha disso? Vou ler aqui para vocês rapidinho. A Câmara rejeita o aumento do IOF e confira como se posicionaram os deputados do Mato Grosso do Sul. A Câmara dos Deputados aprovaram nesta quarta-feira, dia 25, a derrubada de decretos editados pelo governo Lula do PT que aumentavam os impostos de operações financeiras, né, o IOF.
A proposta foi aprovada por ampla maioria, 383 votos a favor e 98 contra. Agora o texto seguiu para o Senado Federal e também caiu lá, né. Ele teve dupla derrota, que foi pela primeira vez Sim. que as pessoas estão até comentando que inclusive até saiu numa matéria na Veja, que é a primeira vez que o Lula está tendo que enfrentar os 2 líderes, né, tanto do Senado quanto do Congresso Nacional e, de fato, tem escancarado cada vez mais uma crise política no governo federal, que inclusive pretende recorrer ao STF como válvula de escape, né. Exatamente, até porque, ó, o que que ficou claro nessa votação? Eu não tô aqui para julgar a Camila e o Wanda, por quê? É absurdo você votar a favor, só que eles são base, pô. Então, Sim. beleza, eu não conto. Mas o que que mostra essa derrota, Alisson? Por exemplo, o Geraldo Rezende e o Dagoberto são deputados que geralmente votam pautas do governo. Uhum. Então, eu acho que a grande derrota tá aí. O Beto Pereira também, apesar de sinalizar, sim, hoje um pouco mais para centro-direita, mas sempre também vota quando é uma pauta assim mais centro, tal, Perfeito, mais social, que perfeito, é vai de encontro com o que ele defende. Então, assim, esses 3 parlamentares aí do PSDB votar contra, eu achei uma derrota para o governo. E perfeito. se você pegar a nível nacional, é o que você falou, o placar dessa votação da derrubada foi 383 a favor da derrubada e só 98, que é os 98 do PT. Exatamente. Nenhum outro partido votou É uma favorável, fração, exato. até porque a gente está falando do imposto sobre operações financeiras. Então, assim, o que que a gente sente também, Alisson? Que esse governo está desesperado para aumentar as taxas, impostos, e essa reação do Haddad aí de querer levar para o STF, primeiro, na minha opinião, eu não sei qual que vai ser a repercussão, porque a gente está aqui das 6 horas da tarde, 6 e alguma 10. coisa, mais ou menos isso. O que que acontece? Tá tendo a sessão nesse momento lá. Mas eu interpretando isso daí para mim o Haddad está sinalizando para uma crise entre os poderes, porque é o seguinte, Perfeito. o ministro da Fazenda do governo Lula falar que vai levar isso para o STF, ele 10h20, desrespeitar, digam. ah, Ó, é. 10 por 10 minutos, achei que era Mas enfim, ó, 10. ele desrespeitar isso, ele está desrespeitando a votação do parlamento. Perfeito, Marco. E isso tem escancarado essa crise que, de fato, o governo Lula tá perdido. Eu acho que esse governo Lula 3 e assim, né, não querendo colocar nome aos bois, mas é incrível como sempre aparece o Haddad no meio de qualquer Para confusão, prejudicar, né? para prejudicar de fato o governo. Não que eu esteja torcendo Hum, para o governo A ou B, mas assim, todos os grandes crises estão acontecendo no governo Lula. Quem está envolvido? O Ministério do Haddad. Trocaram outros ministérios, como teve também aquela situação do INSS, que derrubaram o Lupe, mas assim, o grande central tem se rodado muito em torno do Haddad. E outra coisa, muitas pessoas, militantes do PT, ativistas do PT, até deputados do PT, falaram que a STF iria cobrar transferência de mais isso é mentira, isso é para toda a população, isso é transferência bancária, de uma forma geral, que ia ser cobrado tarifa em nível Brasil e não das pessoas que recebem mais ou menos. Então, assim, de fato, o que aparece é que o Fernando Haddad está realmente cada dia mais perdido e parece que o Lula pretende morrer abraçado com ele nesse oceano de crise que está sendo o governo federal, né. exato, até trazendo à tona essa reação que você fez, está também no contribuinte, é o seguinte, você pode acessar lá pelo www.ocontribuinte.com, é o seguinte, ó, o ministro Haddad, né, ele falou que o seguinte, ó, a decisão do legislativo representou uma dura derrota para o governo e tal, aspas para o Haddad, ou você apela para o Supremo ou você busca novas receitas. Ou corta 12 bilhões de gastos, ou corta 12 bilhões de gastos, vai pesar para todo mundo, vai faltar recursos para a saúde, para a educação, para Minha Casa e Minha Vida, afirmou o Haddad. E ele classificou que a revogação é uma medida, Alice, que fere a Constituição, argumentando que a iniciativa do Executivo tem base legal e etc. Para lá, e, no entanto, ponderou que caberá ao Lula decidir se o caso será levado ao STF. A medida foi considerada por muitos juristas flagrantemente inconstitucional, mas isso é uma decisão do presidente Lula. Tipo assim, o que que também está deixando claro nas entrelinhas, e isso é ruim pro governo Sim, e pro Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo Tribunal Federal entrar em mais essa dividida com. mais Porque uma eles já polêmica, entraram no marco legal da internet, perfeito. alegando que como o Congresso não regulamentou, eles vão regulamentar. Sendo que o Congresso, na verdade, disse claramente que não, que já está regulamentado, que pessoa que comete crime na internet de difamação, de calúnia, já está já na esfera criminal. O Supremo fez o quê? Ressuscitou uma pauta e está debatendo ela.
Perfeito. Será que eles vão fazer isso também no IOF? É, como é Aí que vai fecha o Congresso, né, você não exato, aí concorda? o Congresso Se perde nos sua função. principais se nas principais demandas da sociedade, que os deputados e senadores foram legitimamente eleitos para debater, para votar, você concordando ou não com muitos ali, foram eleitos, vai lá sempre para 11 ministros que não foram eleitos, que foram indicados politicamente, muitos deles estão passando do ponto, rasgando a Constituição, o caso de Alexandre de Moraes, de enfim, não vou ficar aqui entrando em juízo de valor, fecha o Congresso, cara, fecha o Congresso. Então assim, tá muito claro que o governo, espero que não, tá? Isso daí não é uma acusação, mas está ficando nas entrelinhas que existe uma tabela assim entre governo e Sim, governo e e o Supremo, Supremo. ou o Haddad mais uma vez foi despreparado e jogou no colo do Lula uma rejeição. Porque enquanto a gente está Que aqui também não é comentando, algo de se esperar, né. porque enquanto a gente está aqui jogando isso, comentando, pode ter certeza na internet tem muita gente já criticando. Perfeito. E muitos deputados e parlamentares, então assim, é um completo absurdo. Eu acho que o Congresso acertou em ter derrubado. E aquele Sim, negócio, o Haddad quer 12 bilhões de orçamento que está sendo cortado. É só reduzir os gastos. E eu não vou ser um cara hipócrita de perfeito. falar, não, reduz a viagem do Lula e da Janja, que estão gastando pra caramba. Reduz os caviar, reduz é, esse gasto sem freio do governo, que tem que reduzir, mas reduz também do próprio orçamento da Câmara, Que inclusive aumentou o que número inclusive de desde o deputados, Bolsonaro, os presidentes são refém de né, que orçamento. estão voltando que votaram e aprovaram o aumento de número de deputados federais. Sim, então assim, reduz de todo mundo, tá? Reduz da Câmara, reduz Do do Supremo Supremo, Tribunal Federal, que é o Supremo, cara. Olha como que eu fiquei perplexo esses dias. O Judiciário do Brasil é o mais caro do mundo. sim, Disparado, Alisson. sim, Então, assim, reduz de todo mundo, Haddad, que vai ter esse negócio. Agora, você sempre jogar para a população, perfeito. igual você jogou no caso lá das compras de exteriores, Das blusinhas, das né. que ficou conhecido como as blusinhas da Shopee, da Shein, é sempre no colo do povo, né? Porque se é nas transações financeiras, é o povo que vai pagar, não é? Perfeito, perfeito. Então é isso. Vamos ver se tem mais alguma pauta. A última pauta, acho que nem vou levar muito a sério aqui também, mas tá uma enxurrada de crítica da oposição, no caso do governo federal, Uhum, sobre as últimas ações, né, da deputada trans Érica Hilton, que a deputada trans, num primeiro momento, trouxeram que ela gastou, né, mais recentemente trouxeram da cirurgia de 24,7 mil no nariz, que ela foi ressarcida, né, pela Câmara. A alegação dela, já trazendo aqui, que a gente tem que trazer sempre os dois lados sim. da moeda, que ela alegou que o reembolso foi solicitado e aprovado no início de abril, tal, tal, tal. Apesar da legalidade do reembolso, o caso gerou crítica nas redes sociais, que está explodindo, né? Érica, cadê? Vamos ver, vamos pegar aqui, deixa eu achar aqui. Aí, pronto. Ela incluiu uma cirurgia de rinoplastia estética e, segundo ela, foi inteiramente paga com os recursos próprios, aproximadamente 21 mil. Ela afirmou que o procedimento funcional foi recomendado por médicos após repetidos quadros de sinusite, infecções respiratórias e obstruções nasais que não foram resolvidos com medicação. Segundo elas, apenas essa parte do procedimento foi submetida ao sistema de reembolso, entendeu? Essa da Uhum. sinusite. Mas assim, sendo bem honesto, pô, uma deputada não tem um plano de saúde, não? Eu não É, vou nem entrar na crítica da oposição do PL. Ah, não, absurdo. Falando bem sério. Um deputado hoje tem plano de saúde, né? sim, mas não deve ser um plano qualquer, né. Então, tipo assim, fica estranho a deputada usar recurso, porque foi recurso público da Câmara, Sim. que É, é a que cota parlamentar. já tem um salário que pagaria essa operação sem precisar pedir recurso da Câmara, né. Se eu não me engano, hoje o salário de um deputado tá o quê? Uns 38 mil reais. É, está pelo menos uns 30 brutos. Então, né, você conseguiria pagar à vista isso aí. Porque se você, vamos supor que você utilize o seu salário para outros gastos do cotidiano, como transporte, isso aí você pode colocar de fato no orçamento do seu gabinete, né? Agora, você gastar a verba do seu gabinete e ser ressarcido depois, é um tanto esquisito. Exatamente. E trazendo à tona aqui, ela está sendo vítima, vítima assim não, né? Tá no olho do furacão E aí também tem necessariamente. os maquiadores, né? Que recentemente Exatamente, explodiu na porque internet. assim, fora essa questão. Tá de boa, Diego? Então, beleza. Quem sabe faz ao vivo e estamos ao vivo aqui, é desse jeito mesmo. Porque essa semana teve essas pauladas aí, ó. Sim, ela tá no ouro de furacão. Definitivamente ela E a, tem sido a pessoa mais
Faz comentário na internet. E essa próxima é isso exatamente que você trouxe. A deputada trans, Érica Hilton, emprega maquiadores e é alvo de representações no Conselho de Ética. Então, assim, a oposição já entrou por quê, ó? Ronaldo César Camargo Haas, Uhum. ele foi contratado e ganha 9.600 reais brutos e o outro ganha 2.000, uma mixaria. Mixaria, assim, pro povo trabalhador, para É você muita não, né? coisa. Mas pro Mas assim, eu tô dizendo assim, pro nível cara, congresso, né? nível congresso. Então, assim, qual que é o grande X da questão, cara? Foi um campograndense que trouxe essa denúncia, Olha que só. foi o Firmino Cortada, Olha aí. nas reações dele lá, porque ele pegou do Twitter de um cara aí chamado Matheus. Esse cara foi lá, trouxe no Twitter, viu, né? E qual que é o grande X da questão? Por mais que a deputada, até já que eu nem vou precisar ler a matéria, que ela alegou o seguinte, que está tudo dentro do rito normal, que eles Sim. fazem todas as atividades com parlamentares e tudo mais. Só que o que está pegando? Na bio do Instagram desse está lá maquiador, Uhum. não tá assessor parlamentar, não tem publicação, por exemplo, deles lá levando um Um projeto café. de lei Sim. para ela, um cafezinho que seja. Então tá muito estranho e a deputada Érica Hilton tá no olho do furacão, inclusive dos próprios LGBTs, que ela fez um pronunciamento, né? Reclamando, né, que porque ela estava lá em Paris, foi lá no show da Beyoncé e tudo mais, e teve reclamação porque teve a parada no domingo. Sim. Então, assim, eu quero dizer o seguinte: a deputada Érica Hilton é a representação de qualquer parlamentar hoje no Brasil que vem de encontro com essa pauta do moralismo. O que eu penso, Alisson? Se você defende com unhas e dentes o moralismo, seja correto. Sim. Seja correto, ponto final. Mesmo que ela tá alegando que é tudo dentro da legalidade, porque querendo ou não, o mandato é dela, ela nomeia quem ela quiser, Perfeito. certo? Independente da função, se ela alegar que eles ficam lá no estado de São Paulo, que é o estado dela, mas está como maquiador, enfim, é imoral, né? E é ela que vem questionando tanto a família Bolsonaro e a direita, né? Sim, Por sim. esse moralismo. Recentemente, eu acho até que ela jogou baixo lá com o primo do Nicolas lá, que foi preso lá com droga. Sim. E agora ela tá reclamando que a oposição tá perseguindo ela. Cara, aí a gente volta porque a gente falou aqui no local do camp, né? Mais ou menos isso, né? Não, eu continuo tendo esse mesmo sentimento que essas picuinhas que a direita e a esquerda constantemente vem criando não alimentam em nada o debate público e vira só isso, né? Ah, você fez, mas você fez aquilo, mas você também fez aquilo. E de fato, quando você vai debater algo sério no Brasil, acaba ficando de segunda mão. E em relação a Erika Hilton e todas essas polêmicas envolvendo ela, a que de fato mais me impressionou e que o mais me chamou a atenção foi a questão dos maquiadores, que de fato praticamente rompeu a quarta barreira da internet. O Twitter só se falava de fato disso. Ah, os maquiadores, como se os maquiadores estivessem no grande epicentro da corrupção brasileira. Não que eu acho que é certo, pode ser que dentro do âmbito jurista e legalista seja ilegal ela fazer, nomear eles, mas no âmbito moral não parece muita moralidade de quem tem tanta, de quem tanto cobra moralidade dos seus adversários. Então, no geral, é isso. Exatamente. Então, ó, pessoal, esses foram os nossos comentários. Repetindo, todas as quintas Boa. aqui no canal. Era aí que o refluxo aí, tomar café demais, né? Tem que voltar para a doutora Mariana. Todas as quintas aqui a gente vai fazer um react rapidinho das principais temas. No próximo, se você quiser, você manda aí no chat ao vivo que a gente vai ler. Perfeito. Você entendeu? E é isso aí, galera. Então, na próxima semana a gente volta. Semana que vem tem entrevista com o Marcelo Miranda, Marcelo Miranda. secretário de Cultura. Não é só cultura, é uma super A secretaria, super né? secretaria. Ele cuida de várias coisas aí, não deu para ler aqui agora, mas ele é um cara aí que é importante no governo do estado, tá fazendo um bom trabalho e Trazendo vai, os vai eventos, estar comigo capital. com o Alisson aqui na terça. Na quarta, o Luiz Guilherme aí, que vocês viram que entrevistaram ontem o Alípio Neto, o radialista Alípio Neto, já trabalhou comigo, já trabalhou com o Alisson, mas em Também. outras áreas, né? E nas quintas a gente também vai trazer uma entrevista e também o React, beleza? Perfeito. Mais uma coisa, Alisson? Quer Só pedir alguma lembrando coisa? vocês de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, que toda vez que a gente ficar online e publicar um vídeo, subir uma live, você vai ser comunicado e vai participar com a gente. Um beijo do gordo para vocês e até semana que vem. Ó, eu tenho só mais uma coisa para falar que é o seguinte, Alisson, mais uma boa, Boa. que é o seguinte, a partir de amanhã Amanhã. vai estar nas nossas redes sociais o seguinte, eu lembrei disso, ainda bem. Boa. Não vou jogar para terça não, já vamos jogar um mês nas redes aí.
Boa. No meio de uma A semana. gente vai definir, não vou falar aqui na live agora, que eu e o Alisson vamos definir em reunião aqui depois, mas vai ter sorteio, como teve no sorteio do embaixador, Olha aí. pro show do Henrique e Juliano na UCDB. Ô, louco. E eu vou dizer mais, no embaixador a gente sorteou um par de ingressos, dessa vez é 3 pares de ingressos. Olha aí. Então, ó, Rapaz. 3 pares de ingressos pro show do Henrique e Juliano, que vai acontecer na UCDB. Perfeito. O contribuinte conseguiu uma parceria aí, agradecer o pessoal da Tuts, o pessoal do CDB, e a gente vai sortear 3 pares de ingressos. Eu tava deixando para semana que vem, mas como a Já. gente apareceu aqui hoje nessa quintona, então ó, já fica para quinta aí. Amanhã vai estar nas nossas redes sociais, vamos Perfeito. colocar as regras. E é isso, então, ó, boa sorte, acompanhe as nossas redes sociais. E eu quero desejar a todos aí uma boa noite, abençoada e iluminada por Deus. Uma ótima semana a todos. E se você ganhar, me leve.